A paz do Senhor, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Meu nome é Samuel, para quem não me conhece. E estamos aqui com mais um devocional. Depois de um tempo, aí sem postar, vamos voltar aí aos heróis da fé, né? Que nós paramos aí em Abel, né? No último vídeo. Para quem não viu, apesar de ser um pouco grande, mais de 50 minutos, né? Vamos lá ver. É um conteúdo edificante, né? Muitas vezes nós paramos para poder ficar vendo coisas aí completamente inúteis, né? Ficamos vendo 50 minutos de stories, reels no Instagram, shorts no YouTube e perdemos o nosso tempo com tantas coisas fúteis, quanto nós podemos nos edificar lendo a palavra do Senhor e também nos edificando vendo conteúdos que vão servir para nos fortificar na fé. Nós também já tivemos aí um devocional sobre imitadores de Deus. Quem ainda não viu, veja lá, 14 minutos, obviamente não é tão grande quanto o outro, para aqueles que não têm tanta disponibilidade aí de tempo, aí vejam, tá? E são conteúdos edificantes sim. Se você tiver alguma coisa aí para falar, sugestões, pode falar aí nos comentários, me manda mensagem no direct, ou até mesmo quem tem, né, meu zap, né? Podem me mandar, tá? Eu agradeço a todos os feedbacks de todo mundo que veio falar comigo, né? Seja pessoalmente, seja conversando comigo através do Zap, através do Instagram, dos comentários do YouTube. Deus abençoe a vida de todos vocês e fica aqui meus sinceros agradecimentos. Vamos falar hoje sobre Enoque. Apesar de não ter tantas coisas assim na Bíblia falando sobre a vida de Enoque, o principal ali que a Bíblia já fala já é completamente transformador para as nossas vidas. Vamos começar lendo então em Gênesis capítulo 5, os versículos 22 até o 24. Vamos lá, abra suas Bíblias aí. Eu já deixei aqui anotado, né, para poder ser mais rápido. Mas se você puder abrir a Bíblia em nossa casa ou onde você estiver, se você não puder também pode escutar. Eu vou ler o texto aqui com vocês. Vamos lá. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus o levou junto de si. Vamos lá para Hebreus 11:5, né? Para continuar aí a sequência dos heróis da fé e ver o que o autor aos Hebreus, que escreveu a carta aos Hebreus, diz sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Continuando aí no verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então vamos lá. Começando a falar um pouco sobre a vida de Enoque, Enoque conheceu a Deus e teve fé nele, pois, como nós vemos ali na genealogia, que já começa ali, Gênesis 4, diz que a partir de Enos, filho de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor, né, como diz ali no versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis. Então, esse hábito de invocar o nome do Senhor foi passado de geração em geração. Logo, isso nos mostra a importância de passarmos a palavra de geração em geração. Nós devemos, obviamente, passar para a nossa geração, né? Daqueles que possuem, né, a mesma idade, a faixa etária, o mesmo tipo de pensamento, né, que nós. Mas também nós devemos passar para a próxima geração, para que assim o nome do Senhor continue sendo glorificado, para que nós não venhamos perder os bons costumes que muitas vezes os antigos ali tinham e que muitas vezes na próxima geração não se vê tanto assim, como nós podemos ver até mesmo hoje em dia. Mas que nós não venhamos ficar reclamando, falando, ai, essa geração perdida. Mas que nós venhamos ali estarmos firmes, não nos deixar abalar, né, por conta da iniquidade aí nessa geração. Mas que obviamente nós venhamos passar a palavra para essa geração. Porque todos nós, incluindo até mesmo as pessoas dessa geração, são carentes da palavra, sabe? Então, continuando aí, fala que Enoque andou com Deus. Isso pode significar, obviamente, no sentido literal, que Deus andava ali fisicamente, mas também, obviamente, tem outros significados. Mas o mais importante que nós devemos ali guardar, né, é que Enoque, ele tinha tamanha intimidade com o Senhor e ele obteve testemunho, né,
de que agradou ao Senhor, como diz em Hebreus 11:5. Pois Deus tem intimidade com aqueles com que ele se agrada. Então, né, continuando para nós, já começamos a aplicar um pouco essa palavra a nós. Como que Enoque agradou a Deus? E no texto de Hebreus 11:6, ele diz que foi pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então Enoque, ele agradou ao Senhor pela sua fé. E como nós podemos agradar a Deus atualmente? Vamos ler o texto aqui de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, dependendo da sua tradução. A palavra foi passada para Enoque. Ele ouviu, guardou e a praticou, gerando isso fé nele. Como que eu posso aí, do nada, tirar da minha cabeça que ele teve essas três coisas, né? Que ele ouviu, guardou e praticou? Porque é isso que a fé gera. Ouvindo a palavra do Senhor e não passando apenas de ouvido e saindo pelo outro, mas guardando, né? Como o salmista diz no Salmo 119, verso 11, ele diz assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Enoque guardou a palavra do Senhor em seu coração e fez com que ele não pecasse contra o Senhor e assim agradasse ao Senhor. E também ele praticou a palavra do Senhor. Como diz, né, em Tiago, capítulo 1, vamos lá, vamos ler aqui o verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Então, nós devemos ser praticantes da palavra, porque a fé sem obras, ela é morta. Assim como Tiago diz, né, em sua carta. Vamos lá, continuando aqui em Hebreus 11:6, né, fala que para agradar a Deus, para se aproximar de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Então, Enoque creu que Deus existe. Então, como diz em João, capítulo 5, versículo 24, que Jesus fala ali em seu sermão, diz: na verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Logo, quem ouve a palavra do Senhor e crê que Ele existe, tem a vida eterna. E Enoque creu. E também que recompensa os que o buscam. Não é somente por crer que Deus existe, porque até mesmo Satanás e os demônios creem que o Senhor existe, mas também que o Senhor recompensa os que o buscam. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então o Senhor recompensa aqueles que o buscam e fazem de todo o coração o melhor para o Senhor, praticando a sua palavra, né? Então, que nós venhamos ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, crendo que Ele existe e recompensou a nós através da salvação que Ele já nos deu, que recompensa através das bênçãos e nos santificando, e das melhores recompensas em que nós podemos continuar tendo aí durante a nossa vida na terra, e que nos recompensará com o nosso galardão no céu. Amém. Que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Desde já agradeço a todos que ouviram essa mensagem, que nós vamos guardar, né? A palavra do Senhor que vamos ouvir, guardar e praticar. Deus abençoe, fiquem na paz, forte abraço e imitem a Cristo. Deus abençoe.